Boa tarde, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 16 de abril, segunda-feira, vamos falar sobre anemia, uma deficiência de nutrientes no sangue que acomete adultos e crianças de ambos os sexos. Vamos tirar todas as dúvidas sobre todos os tipos de anemia. Muitas vezes você ouve falar que existe anemia falciforme, ferropriva, megaloblástica. Uns pensam que a anemia já é o início de uma leucemia. Vamos tirar todas as dúvidas, mitos, verdades, programa imperdível. Os abraços de hoje vão para a aniversariante do dia, a pequena Ana Júlia, que completa hoje 1 aninho de vida. Ela é bisneta da dona Mercedes Fernandes, moradora do bairro Jardim Azaleia, e pediu que a gente enviasse esses votos de felicidades para a sua bisneta. Também para Maria Auxiliadora Sobral e seus familiares moradores do bairro São Conrado. E para o duo pantaneiro Carlão e Cleonir. São pessoas que cantam muito bem e que a gente tem o prazer em estar sempre ajudando para que eles possam levar alegria através dessa dupla sertaneja maravilhosa. Parabéns, Carlão e Cleonir. A anemia é uma carência comum que ocorre por diversos fatores, entre elas a falta de vitaminas no organismo. Sendo assim, a pessoa anêmica fica mais suscetível a sentir sono, cansaço e fraqueza, já que estes são alguns dos sintomas dessa patologia. Apesar de ser considerada uma doença simples, se não for tratada, a anemia pode levar a pessoa, inclusive, à morte. Por isto, como nós sabemos que a anemia muitas vezes é silenciosa no início, vamos conversar com uma especialista que foi nos solicitado através de pedidos que ela retornasse ao programa. Ela que é hematologista, nossa amiga doutora Evne Cristine Luna. Boa tarde, doutora Evne. Boa tarde, doutor. É um prazer tê-la mais uma vez aqui no nosso programa para falar das doenças hematológicas, que muitas vezes nós não enxergamos, porque elas estão no sangue, mas que podem causar transtornos e inclusive a morte, se não forem tratadas adequadamente. Portanto, do ponto de vista hematológico, o que vem a ser anemia? Então, anemia é a deficiência de células vermelhas no sangue, ou então da hemoglobina, que é uma proteína que transporta oxigênio. Dando uma redução em uma dessas duas substâncias, células e proteína, né, a gente tem o que é chamado de anemia. Quer dizer, então, que qualquer pessoa pode ser portador de uma anemia. Eu posso estar hoje com anemia e estou aqui falando tranquilo, e se fizer o exame de sangue pode constar lá que eu tenho anemia. Sim, a anemia é um quadro patológico bastante amplo. Então, assim, a gente pode ter as anemias que são congênitas, hereditárias, e aquelas que são adquiridas. Então, qualquer pessoa pode, em algum momento da vida, apresentar anemia. E isso em decorrência, não muitas vezes só de um processo hematológico, de uma doença de medula óssea, mas por outros processos de doença, outros problemas de saúde, a anemia pode ocorrer também. Se eu tiver uma alimentação errada, por exemplo, eu não como alimentos que contenham ferro, eu posso ter uma anemia, no caso ferropriva, falta de ingesta de ferro? Sim, a anemia ferropriva, a gente pode dizer que é a anemia mais comum, né? Principalmente em crianças, que as crianças elas precisam do ferro para o desenvolvimento do organismo. Então, no estirão do crescimento, nesse período, as crianças elas consomem muito ferro. Então, a alimentação delas tem que ser balanceada, tem que ter um aporte de ferro nessa dieta para que ela não venha desenvolver uma anemia. Tá? A verminose, que é muito comum em crianças, em adultos também. Tem gente aí que não trata verme há mais de anos. Tem que olhar, tem que tratar. O verme também pode levar a algum tipo de anemia?
Sim, o que acontece com a anemia é que a gente pode ter uma anemia decorrente de uma produção prejudicada do sangue na medula óssea, ou por perda do sangue, ou por destruição desse sangue. A verminose, ela causa uma perda de sangue, né? Esses organismos, eles vão sugar o sangue e por conta disso a pessoa passa a ter uma anemia. Então, a verminose é uma causa também importante de anemia ferropriva. Nos chegou uma pergunta por e-mail, doutora Evelyn, de que uma jovenzinha, no início do seu ciclo menstrual, ela teve a primeira menstruação e ficou desregulado por um tempo. E vinha muita menstruação todos os meses. Isso também poderia levar a uma anemia? Ela me pergunta na carta. Sim, a anemia ferropriva, diria assim, que ela tem esses dois pontos de maior prevalência, que é na criança, pela necessidade que ela tem do ferro, e na mulher na fase menstrual, na fase que ela menstrua. Não pelo fluxo menstrual normal, mas quando esse fluxo menstrual está aumentado, seja em frequência ou em volume, essa mulher ela tem uma grande chance de desenvolver anemia por deficiência de ferro. Olha aí, tá vendo como é bom a gente conversar com quem entende, é especialista. É uma hematologista, ela estuda o sangue. Ela se formou e se especializou nisso. Por isso está bem respondido agora. Toda vez que você tiver perda de sangue, quer dizer, uma úlcera que está sangrando, um sangramento intestinal abundante, tudo isso pode levar a uma anemia. A gente como hematologista, assim, né, o que a gente pensa? A criança ela vai ter mais risco de desenvolver anemia por um quadro de deficiência alimentar ou verminose. A mulher ela tem uma chance maior pela perda menstrual, então a gente sempre investiga isso. E o homem, por exemplo, a gente já parte para essa investigação, né? Ou a parte urológica, perda urinária, ou então trato gastrointestinal. Porque o homem, normalmente, ele não tem essas perdas, né? Então, quando a gente vê um homem com um quadro de anemia, e essa anemia sugere anemia por deficiência de ferro, a gente sempre tem que investigar o trato gastrointestinal, uma úlcera gástrica, ou alterações intestinais, pólipo, até mesmo uma coisa importante que a gente vê em pacientes homens acima de 60 anos, é a investigação de câncer de cólon, né? Que é... câncer do intestino. Que é uma coisa assim, que muitas vezes o paciente ele vem pra gente com um quadro de anemia e a gente acaba descobrindo... Um câncer. Doutora Evelyn, é verdade que a raça negra é mais favorável a ter um tipo de anemia chamada falciforme? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Estamos falando hoje sobre anemia. Exatamente. Você já ouviu falar, você viu no primeiro bloco que verminose, erro alimentar, sangramento, tudo isso pode levar à anemia. Estamos aqui com uma especialista, uma amiga nossa, a doutora Evelyn Cristine Luna, hematologista, uma pessoa maravilhosa, simples, mas com uma objetividade, consegue transferir para você que está nos assistindo um conhecimento que ela tem e que realmente é louvável. Doutora Evelyn, eu lhe perguntei no bloco anterior, e o Mato Grosso do Sul quer saber, é verdade que a raça negra é mais propensa a ter um tipo de anemia que chama anemia falciforme? Explica um pouquinho. Sim. A anemia falciforme ela é uma anemia hereditária, né? E que ela está relacionada com indivíduos que têm a sua origem, os antepassados, né, originários da África. Então, as pessoas de etnia africana, descendentes de etnia africana, têm mais possibilidade de ter essa anemia. O que não implica que pessoas brancas não possam ter, né? Até pela miscigenação que a gente tem no país. Mas a peculiaridade dela é realmente na raça negra. E já no teste do pezinho, doutora Evelyn, já pode descobrir se tem essa tendência a ter anemia falciforme? Então, o teste do pezinho, ele é muito importante porque a anemia falciforme, até os 6 meses de idade,
pode não trazer muitos sintomas. E aí o teste do pezinho é que vai mostrar um diagnóstico precoce para um tratamento precoce. Então o teste do pezinho é imprescindível para todas essas crianças. Então agora você está entendendo o porquê de realizarmos o teste do pezinho, que é obrigatório, tem gratuitamente na rede pública. Basta que o pediatra faça a solicitação e que você leve o teu bebezinho para a coleta do teste do pezinho. Além dessas patologias todas que você conhece, a anemia falciforme também pode ser, como outras hemoglobinopatias podem ser diagnosticadas precocemente. A anemia falciforme tem cura? A anemia falciforme, ela é uma doença crônica que tem um controle, né? A cura para a gente ainda está um pouco distante. Existem pesquisas, existem alguns grupos que estão utilizando novas terapêuticas, como o transplante de medula óssea, né? Mas assim, na nossa realidade hoje, a gente ainda tem que considerar como uma doença crônica, degenerativa, né? E que poucos são aqueles pacientes que a gente consegue uma cura com o transplante de medula. Não porque não seja eficaz, mas porque é um tratamento pesado, é um tratamento que tem riscos, né? Então tem que ser muito bem avaliado essa indicação. Duas perguntas. Primeiro, existe através de exames, quando você faz o teste do pezinho, aparece lá, traço de anemia falciforme. Quer dizer, você carrega numa parte genética do seu corpo essa tendência. Quando você for casar na idade adulta, você pode fazer um questionamento, será que a pessoa que eu vou casar tem um traço também e os meus filhos terão anemia falciforme? Isso é realmente possível ou é só imaginário? Não, isso é muito importante, né? A partir do momento que você se propõe a fazer uma família, criar uma família, você tem que pensar nas possibilidades de doenças, né, que as crianças podem ter. E se você já carrega uma predisposição a uma doença, uma predisposição genética, é importante ter essa investigação do cônjuge e fazer um planejamento familiar, né, porque é uma doença grave. Em relação à anemia falciforme, é verdade que o paciente, na crise, ele sente muitas dores que muitas vezes não consegue controlar com analgésico comum, e que existe a possibilidade até da retirada do baço em alguns casos? É verdade? Isso é até uma questão assim complicada, porque algumas doenças elas trazem sintomas que são fáceis da gente ver. A anemia falciforme, ela se manifesta pela dor, que é uma coisa que a pessoa chega falando que está com dor, você não sente a dor dela, né? Então é muito importante acreditar naquilo que a pessoa está falando, para que ela seja medicada realmente de acordo, porque às vezes não é uma dipirona que vai passar, não é um analgésico comum. Muitas vezes esses pacientes usam morfina, né, que é uma medicação inclusive que existe um tabu em relação do uso da morfina, e é a medicação que vai aliviar a dor deles, que vai trazer um bem-estar naquele momento. E algumas vezes esse paciente ele tem complicações, né? Complicações que podem levar à retirada da vesícula biliar, a retirada, o baço, ele normalmente nesses pacientes ele é pequeno já, ele com o decorrer do tempo ele vai reduzindo. Mas a gente pode ter o que chama de sequestro esplênico, né? Um aumento exagerado desse baço, que também pode levar a complicações, sequestrar o sangue e agravar muito o quadro. Até há um tempo atrás, a expectativa de vida desses pacientes eram de 30 anos. Hoje a gente consegue uma expectativa de 40 anos ou mais, né? A medicina está evoluindo, os profissionais como a doutora Evelyn estão aperfeiçoando os estudos. É uma nova geração com ideias, com ideais. Eu tenho certeza que você, se tem algum familiar, se está passando por esse problema, continue tendo esperança que a medicina está evoluindo. E a fé em Deus é muito maior do que qualquer outra estatística.
Doutora Evelyn, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, desejar sucesso, eu sei que a senhora já tem, mas agradecer a forma objetiva, com humildade, com transparência. São profissionais como você que têm feito a diferença na vida de muitas pessoas. Eu tenho sempre recebido elogios por parte de pessoas que passam num atendimento como o seu. E eu fico feliz de falar isso de público, porque a gente precisa de bons profissionais. A medicina é um sacerdócio. Deus dá o dom para o homem e para a mulher serem médicos. E as pessoas precisam de bons profissionais, como é o seu caso. Parabéns, continue assim e a gente vai sempre te procurar para que você venha levar informação para toda a nossa população do Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço, Dr. Paulo. Obrigada. É isso, gente. A gente se emociona porque são profissionais sérios. Nós temos uma medicina de primeiro mundo, com pessoas humanas que atendem seres humanos. Se você tem críticas, sugestões, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para a Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de muita fé, muita saúde e também de bons profissionais na área da saúde. Vamos para a tão esperada reflexão do dia de hoje. Deixe com que Jesus haja em sua vida. Deixe com que Jesus seja realmente o cursor da sua vida. Preste atenção nessa reflexão. Deixe ele agir. Vamos lá? A bondade consiste em estimar e amar os outros para além do que eles merecem. Muitas vezes a gente se pega com raiva, muitas vezes com ódio de alguém ou de alguma coisa que aconteceu com a gente. Isso não faz bem, nem para o nosso organismo, para o nosso coração, muito menos para Deus. Nós precisamos amar, estimar, respeitar o próximo. Porque se o próprio Cristo nos ensinou que temos que amar o próximo como Ele nos amou e quer amor maior do que dar a sua própria vida para nos salvar, por que então vamos odiar, vamos desejar o mal, vamos detestar alguém? Não, somos cristãos convictos. Eu sei que o seu coração muitas vezes fica apertado, você fica nervoso, nervosa, mas você reza o Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. E ali você diz que vai perdoar todos aqueles que te ofenderam e também pede perdão pelas ofensas que praticou. Portanto, vamos praticar o bem e vamos ser cristãos convictos. É isso aí, mude de vida. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite para lá de maravilhosa, mansa e tranquila. Porque vocês estão protegidos já. A proteção vem de Deus, porque Ele envia os seus anjos para que eles possam cuidar da tua vida, da tua família. E eu tenho certeza que eles vão amanhecer com você, para que nós possamos reconstruir o mundo, para que nós possamos levar a paz, a mensagem da paz que Jesus Cristo nos passou. No programa de amanhã vamos falar sobre o câncer de mama. Fiquem com Deus e com seus anjos. Até amanhã.